Amados, abramos a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Na exposição sequenciada, irmãos, nós expusemos hoje pela manhã o versículo 18 e 19, e agora nós seguiremos no versículo 20 e 21. Filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar será bênção. Bênção. Leamos, irmãos, a palavra do Senhor, que diz: Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós nos lançamos agora no exercício de ouvirmos a Tua palavra pregada, Senhor. Momento do culto em que, após falarmos a Ti aquilo que está em nosso coração por meio dos salmos, após orarmos ao Senhor, adorando a Ti, clamando por misericórdia e perdão, após lermos a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, agora nós nos colocamos debaixo da Sua instrução, Senhor. Agora, Senhor, nós clamamos, corta-nos pela Tua palavra. Agora nós clamamos, Senhor, cura-nos pela Tua palavra, que Tu nos alimente, Pai, fortaleça-nos, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a nossa fé. E é por isso que nossos lábios se fecham e os nossos ouvidos se abrem. Aí nós pedimos, Senhor, que não apenas os nossos ouvidos carnais estejam abertos, mas os nossos ouvidos espirituais. E Teu Espírito fale conosco, operando em nós aquilo que nós não podemos operar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, como nós vimos hoje pela manhã, o autor aos Hebreus, ele começa a caminhar para o final da sua epístola. E essa parte final, chamada de epílogo, ela possui três elementos, três aspectos que são pontuados aqui. O primeiro, irmãos, o pedido que o autor faz à igreja para que ela ore em favor dele. E foi isso que nós vimos hoje pela manhã, o versículo 18 e o versículo 19. A segunda parte, irmãos, que é o que nós veremos agora, o versículo 20 e 21, o autor, ele roga bênçãos da parte do Senhor sobre aquela igreja, sobre aqueles crentes, ou o que nós podemos chamar o rogo de bênçãos. Ele roga por bênçãos, ele ora em favor da igreja para que Deus a abençoe com uma determinada bênção. E por último, nós veremos no próximo dia do Senhor, se Deus quiser, algumas questões gerais e contextuais da epístola, que vai do versículo 22 ao versículo 25. Aqui, irmãos, o que nós veremos agora, o versículo 20 e 21, o autor, ele roga as bênçãos da parte do Senhor sobre a igreja. E o interessante, queridos, é que pela manhã nós vimos no versículo 18 e 19, o autor pedindo à igreja, ou melhor, insistindo veementemente que a igreja orasse em favor dele. Então, mostrando que a sua afeição é recíproca para com a igreja, ele faz uma oração em favor da igreja. Porque o que ele faz aqui, irmãos, rogar por bênçãos não é outra coisa senão orar em favor de alguém, orar em favor de uma pessoa, colocar essa pessoa diante do Senhor. E aqui, irmãos, nós veremos, como nós já temos visto em diversas situações, que oração e teologia, oração e doutrina estão intimamente ligadas uma coisa com a outra, porque essa oração que o apóstolo faz aqui é cheia de verdades, irmãos, preciosas para a nossa vida, para a nossa alma. Assim, irmãos, em toda a epístola, o autor exortou os cristãos à perseverança. Vocês devem perseverar, vocês têm de continuar. Em toda a epístola, irmãos, o autor fez questão de enfatizar a nossa responsabilidade pactual no tocante à perseverança, de nós continuarmos a caminhada cristã até o fim. E em toda a epístola, irmãos, o autor mostrou que nossa perseverança depende da obra de Cristo, não apenas pelo que ele fez no passado, mas pelo que ele continua fazendo hoje, intercedendo em favor da sua igreja. Em tudo isso, irmãos, o autor enfatizou tanto a nossa responsabilidade quanto a nossa dependência de Deus. Agora, irmãos, ele fecha a epístola fazendo com que a igreja tenha sempre em mente
ecoando no seu coração, não apenas a exortação, perseverem, 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 mas ele fecha a epístola para que fique no coração da igreja aquele que faz a igreja perseverar. Sabe aquele ditado que diz que a última palavra é que fica, né? Aquela que fica ecoando, a última impressão? Então, aqui ele faz exatamente isso, irmãos. Ele imprime nessa igreja, dentro do contexto da exortação de perseverança, a verdade de quem é que faz a igreja perseverar. Assim, irmãos, o autor nos mostra que a perseverança é uma bênção que nós recebemos de Deus, aperfeiçoando-nos para fazer o que é do seu agrado. Por isso, irmãos, porque é uma bênção que nós recebemos de Deus, nós devemos sempre clamar a Ele por ela. O autor nos mostra, irmãos, que a perseverança é uma bênção que recebemos de Deus, aperfeiçoando-nos para fazer o que é do seu agrado. E porque é uma bênção que nós recebemos de Deus, nós devemos sempre clamar a Deus pela perseverança. Assim, irmãos, nós veremos 3 coisas nesse texto. Primeiro, o abençoador, veja o versículo 20. Ora, o Deus da paz, esse é o abençoador. Depois, a bênção, versículo 21, início dela, vos aperfeiçoe em todo bem. E por último, a finalidade, finalzinho do versículo 21, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Vejamos então, irmãos, primeiramente, o abençoador, que o apóstolo começa aqui, irmãos, o seu texto dizendo, ora, o Deus da paz, ou que o Deus da paz, o Deus da paz. O autor, irmãos, ele ora àquele que tem poder de fazer e de abençoar, o Deus da paz. E aqui, irmãos, nós aprendemos já algumas coisas nesse primeiro momento sobre o abençoador. Primeiro, irmãos, a primeira coisa que aprendemos é que é um grave pecado pedir bênçãos a qualquer outro que não seja Deus, como fazem os idólatras e os romanistas, pedindo por coisas aos santos, aos anjos e aos falsos deuses. O apóstolo aqui, irmãos, ele não ora a nenhum outro, ele ora a Deus. Ele clama por bênçãos a Deus, e em nenhum canto das epístolas apostólicas se encontrará um rogo de bênção, uma oração sendo dirigida a qualquer outro ser que não seja Deus. Não é a anjos, não é a homens, não é a mortos, não é a nenhum outro, senão ao Senhor. E aqui, irmãos, é o mesmo padrão. Ainda no contexto do que nós vimos hoje pela manhã, do Senhor nos ensinando a orar, aqui nós também continuamos aprendendo sobre oração. A quem é que nós devemos clamar por bênçãos? Que nós vamos ver a natureza dessas bênçãos como bênçãos espirituais. Nós temos que clamar a Deus. Ele ora que o Deus da paz, esse é que tem poder. Apenas Deus, irmãos, apenas Ele deve ser o alvo dos nossos clamores. Veja, fazer isso a qualquer outro ser que não seja Deus, irmãos, é atribuir divindade a esse ser. Apenas Deus pode ouvir infindas orações simultaneamente, porque Ele é onisciente. Quando eu oro a qualquer outro ser que não seja Deus, quer seja anjos, santos ou qualquer outro morto, eu estou atribuindo a este a capacidade que pertence somente a Deus, o atributo que pertence somente a Deus. Apenas Deus é onisciente. Apenas Deus pode ouvir as orações de todos os homens ao mesmo tempo. Nenhum outro pode fazer isso. Mas quando eu dirijo a minha voz em oração a qualquer outro, eu estou dizendo, tu, a quem eu estou orando ou rogando, que não é Deus, tem o mesmo atributo que pertence ao Senhor. Da mesma forma, irmãos, apenas Deus tem o poder de responder. Apenas Deus tem sabedoria e soberania para responder conforme for a sua vontade, para ordenar a história da forma do seu agrado, para conduzi-la ao fim que Ele quer, com o propósito da sua glória. Apenas Deus, irmãos. Se, enfim, das pessoas tivessem a capacidade de ouvir as orações dos homens e responder-lhes, seria um caos. Além de que, eu falo aqui, irmãos, em termos hipotéticos, porque isso é impossível. Se assim fosse, Deus não seria Deus. Se há a capacidade de qualquer outra pessoa receber orações que não apenas Deus, o Deus não é Deus. Mas a Escritura Sagrada apresenta apenas esse Deus, que pode ouvir apenas Ele responder às orações dos homens. O apóstolo, irmãos, nos mostrou no capítulo 12, versículo 6, dizendo, capítulo 12, perdão, capítulo 12 não, perdão, irmãos, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia
que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Apenas esse Deus, irmãos, é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, rogar bênçãos de outros como se eles tivessem poder é dividir a glória e a força que pertence somente a ele, irmãos. Por isso, o autor clama a Deus por tal bênção. Nós devemos, então, irmãos, clamar também somente a ele, por qualquer que seja a bênção, por qualquer que seja o tipo da bênção, irmãos. Segundo, queridos, ainda nesse ponto sobre o abençoador, nós aprendemos que tipo de bênçãos a Escritura nos ordena e encoraja a buscar, irmãos. Veja, queridos, que em suma, nós vamos destrinchar essa questão da bênção e vamos voltar a isso, mas em suma, o autor ele clama por uma bênção, que é uma bênção espiritual, que é a bênção da santidade, fazer aquilo que é do agrado de Deus, e a bênção da perseverança, que ele vos aperfeiçoe, que ele vos sustente a fazer isso. Queridos, não é que nós não possamos pedir por bênçãos materiais, irmãos. Nós já vimos hoje pela manhã, como por exemplo, o próprio autor orou por isso, pediu que a igreja orasse por isso, a fim que eu vos seja restituído mais depressa, no versículo 19. É uma bênção temporal, é uma bênção que tem um caráter material, propriamente dito, é dessa vida. Porém, irmãos, e nós vimos também na oração do Senhor, Pai nosso que estás no céu, dai-nos hoje o pão de cada dia. Nós estamos orando pelo hoje, pela subsistência. Então, irmãos, diversos momentos na Escritura Sagrada nos é orientado a orarmos por questões materiais, sim. O ponto aqui, irmãos, é que proeminentemente na Escritura, o clamor por bênçãos espirituais são muito mais constantes do que por bênçãos materiais. E eu diria mais, irmãos, elas estão muito mais presentes nas orações dos santos na Escritura Sagrada do que estão presentes naqueles que professam a fé hoje. Hoje, irmãos, quantos, queridos, é que gastam tempo clamando por santidade? Quantos é que gastam tempo clamando para que Deus capacite o meu coração para perdoar? Para que Deus capacite o meu coração para amar a minha esposa, amar o meu esposo? Para que Deus capacite o meu coração para criar os meus filhos no caminho do Senhor? Não, irmãos. Esse tipo de oração é raro de encontrar. Mas que o Senhor me dê isso, que o Senhor me dê aquilo, que o Senhor me faça isso, que o Senhor me dê essa conquista, é abundante no meio das orações dos homens. Queridos, quando nós olhamos para as orações apostólicas, nós vamos perceber que 95% das orações é pedindo por bênçãos espirituais da parte do Senhor. Hoje em dia, irmãos, convoque pessoas da Igreja Evangélica Brasileira para orarmos por santidade, para que sejamos maridos e mulheres mais fiéis e que glorifiquem ao Senhor, para que criemos os nossos filhos no caminho do Senhor, para qualquer coisa associada a bênçãos espirituais e à piedade ou à santidade. Convoque, e você verá as reuniões quase que desertas, ractíssimas, nós diríamos. Agora convoque reunião de bênçãos materiais, reunião de cura e libertação, círculo de oração de poder para você passar no concurso. Lota. O que isso mostra no coração dos homens, irmãos? Mostra que os homens são como porcos, que só procuram aquilo que a mão do seu dono pode lhe dar, do seu Criador pode lhe dar, mas não quer se relacionar com esse Criador. Ao fazer isso, irmãos, tais evangélicos ou pessoas estão dizendo que querem de Deus apenas para essa vida. Fazem parecer que pertencer a Deus é ser favorecido por Ele nessa vida. Mas, irmãos, o grande problema desse tipo de visão da oração, que o apóstolo aqui nos mostra uma outra ênfase nas nossas orações. O grande problema dessa visão é que, queridos, Deus também abençoa os ímpios com bênçãos materiais. Até mesmo mais do que os crentes. Deus o faz, obviamente, irmãos, com propósitos diferentes, tanto que nós não poderíamos chamar de bênção necessariamente. Mas Ele dá tais coisas. Então, o que distingue um ímpio de um piedoso, um crente de um não crente, não é ele ter muitas bênçãos materiais ou não ter bênçãos materiais. O que distingue, irmãos, é as bênçãos espirituais que pertencem apenas ao povo de Deus, àqueles que estão em Cristo, àqueles que professam e creem em Cristo. E essa ênfase, irmãos, das bênçãos espirituais pelas quais o autor nos mostra, nos ensina isso. As bênçãos espirituais só as têm os que creem no Senhor. E só eles oram por isso. É uma marca de um crente verdadeiro. Um ímpio não ora por mais santidade.
Mas o ímpio, até mesmo na cama de hospital, mesmo sem crer em Cristo, ele fala, Senhor, me livra disso. Ele quer saúde. Mas ele não ora, Senhor, mesmo que o Senhor não me dê a saúde, que eu confie em Ti, que meu coração descanse no Senhor, e que se eu morrer e minha vida for ceifada, recebe-me na Tua presença. Não ora, porque a sua vida é voltada para cá. Ao rogar pela bênção da santidade e perseverança, o autor nos mostra, irmãos, que devemos clamar por tais bênçãos espirituais e que elas devem ser uma oração constante a Deus. Ele é o abençoador disso. É dele que vem todas as bênçãos espirituais. Leiam, por favor, abram comigo, por favor, Efésios, capítulo 1, por favor, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Que diz, irmãos, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo bendiz ao Senhor, porque esse é o Senhor, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tem abençoado a sua igreja em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Vejam que aqui, irmãos, vem a questão importante. O autor clama a Deus por isso, porque a perseverança é uma bênção espiritual que nós recebemos da parte de Deus. A perseverança não é uma coisa carnal, irmãos. A perseverança é uma obra espiritual, do Espírito no coração da sua igreja. Não é algo que nós fazemos com o nosso braço forte. Não é algo que nós temos que ter uma metodologia humana ou humanista. Não, irmãos. Nós sabemos da nossa fraqueza. E nós sabemos que se nós formos entregues a nós mesmos, irmãos, nós não avançamos mais nenhum centímetro na caminhada com Cristo. É por isso que o autor roga ao Senhor por essa bênção, irmãos. É por isso que nós temos que clamar por ela, queridos. Clamar por perseverança, clamar por santidade, por poder para obedecer, deve ser uma oração constante em nossos lábios. Mais do que por qualquer coisa nessa vida, irmãos, que seja uma oração constante. Tu, que és o Deus da paz, pelo sangue da eterna aliança, por meio de Cristo Jesus, tu que trouxeste a Cristo dentre os mortos, que é o pastor das ovelhas, fortalece a minha alma, fortalece o meu coração para fazer a tua vontade, para que eu persevere até o fim. Ainda, irmãos, sobre o abençoador, nós aprendemos a ênfase que o autor dá. Veja, irmãos, o nosso Deus é chamado na Escritura Sagrada de Deus de tantas coisas. É o Deus da esperança, é o Deus da misericórdia, é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Mas o autor escolhe uma palavra, irmãos, para designar o Deus aqui nessa bênção. Ele fala, ora, o Deus da paz. O Deus da paz. O interessante, irmãos, é que esse designativo, o Deus da paz, é exatamente uma expressão que comumente aparece nas bênçãos finais do apóstolo Paulo nas suas epístolas. Esse é inclusive, um dos pontos que eu já falei para os irmãos, eu penso que o apóstolo Paulo é o autor. Tem mais similitude do que diferença nos seus escritos. Essa expressão, o Deus da paz, é recorrentemente citada quando vai se referir a bênçãos sobre o povo de Deus. E aqui, irmãos, isso é feito em Filipenses capítulo 4, 9, 1 Tessalonicenses 5, 23, Romanos 15, 33, Romanos 16, 20. E por que esse designativo, irmãos? Porque Deus dá paz. Porque, irmãos, quando nós somos lembrados de que o Deus a quem clamamos é o Deus da paz e que está em paz conosco por causa de Cristo, isso nos encoraja a clamar a Ele. Muitos homens, irmãos, muitos ímpios, eles fogem de Deus porque odeiam a santidade do Senhor, porque têm medo dele, porque o odeiam porque ele é santo e nós não somos santos. Mas o crente, ele sabe aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Tendo sido justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sem a fé em Cristo, nós não temos paz com Deus. Mas sendo justificados por Deus, pela justiça de Cristo, por meio da fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, irmãos, quando o autor fala o Deus da paz, ele nos lembra que nós estamos em paz com esse Deus e que esse Deus
está em paz conosco. Ao fazer isso, então, irmãos, o autor nos encoraja a esperarmos receber isso dele. E a isso, ele junta o que vem em seguida, irmãos, que é a quarta coisa que nós aprendemos. Mais uma coisa que nos dá forte expectativa, irmãos, de recebermos, é isso aqui, veja o versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, etc. Veja, irmãos, quando ele faz referência a essa obra de Deus, Pai, com relação a Deus Filho encarnado, irmãos, ele nos mostra que esse Deus a quem nós estamos clamando é o Deus que providenciou e tornou possível a bênção que nós estamos pedindo. Presta atenção, irmãos. Ele fala que o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos, esse Deus, nós estamos clamando por isso, pela bênção da perseverança, pela bênção da santificação. Sabe o que ele está falando, irmãos? Trazer Jesus Cristo dentre os mortos, fazer a obra da ressurreição, ou em outras palavras, a obra da ressurreição foi exatamente para nos dar isso aqui que o autor está nos falando. Ele fez o que ele fez, irmãos, para que nós sejamos apresentados diante de Deus, segundo a sua vontade, santos e imaculados. Quando ele chama esse Deus dessa forma, irmãos, ele está dizendo, o que vocês estão pedindo não é outra coisa, senão o que Deus fez para vocês. Vocês não vão tentar insistir, convencer a Deus de dar tal coisa. Vocês não vão tentar mostrar para ele que o Senhor, veja, eu quero mostrar para o Senhor que nós precisamos disso. Não, ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para isso. Mais uma vez, irmãos, o autor, com isso, ele nos encoraja a pedirmos tal bênção ao Senhor. Nós não estamos tentando convencer a Deus de algo. Ele é o Deus que fez tudo o que fez. Ele trouxe Jesus Cristo dentre os mortos para responder essa oração. De forma, irmãos, que quando nós oramos, pedindo por isso, queridos, isso é do agrado de Deus. Isso é do agrado do Senhor. Nós já vimos Paulo falando em Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para a redenção. Quer ver uma coisa que alegra o Espírito Santo de Deus, irmãos? É nós orarmos em favor daquilo que ele operou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em favor do seu povo. Então, orar por tal bênção, irmãos, e ser lembrados disso, é orar de uma forma que agrade ao Senhor, que agrada ao Senhor. Diante desse Deus, irmãos, diante desse abençoador, diante de todos esses designativos que o autor traz, para nos encorajar a orarmos a ele, pedindo isso, irmãos, que nós façamos isso, clamando a ele por fé e confiança. Ele dá todos os indícios de que quer nos abençoar. Deus, irmãos, não é como os nossos pais, que às vezes a gente queria convencer de alguma coisa, ele ficava de cara fechada e não dava, você tinha que argumentar, você tinha que chegar com 10, você chegava com 10 da sua prova, você ouviu, não fez mais do que sua obrigação, e aquele negócio todo, você tentando convencer de ter alguma coisa da parte do pai. Deus não é esse tipo de pai, irmãos. Ele está dizendo, eu fiz tudo o que eu fiz. Essas bênçãos estão em Cristo para vocês. Peçam-me. Eu sou o Deus da paz. Eu sou o Deus que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Tudo isso, irmãos, é para nos mostrar o quão bom é a bênção que vai vir agora, irmãos. Veja, por favor, o versículo 21. Que esse Deus vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Irmãos, não está errado fazer isso que eu vou falar agora, mas nós nos alegramos muito com as bênçãos, né, que nós recebemos. A gente passou no concurso, a gente se alegra, a gente conseguiu comprar um imóvel, a gente se alegra, a gente conseguiu comprar um móvel, a gente se alegra, a gente conseguiu conquistar alguma coisa, é alegria. E a gente fala, e enche a boca para falar, é bênção. E é bênção mesmo, irmãos. Mas, queridos, todas essas bênçãos são fichinhas. É coisa insignificante diante da bênção que o Senhor nos fala que Ele vai nos dar, irmãos. Que Ele nos promete nos outorgar. Que pode ser resumido nessa expressão. Que Ele vos aperfeiçoe em todo bem. Irmãos, depois de tantas ordens e convocações à perseverança,
que nós poderíamos desanimar diante da nossa incapacidade. Diante de tudo isso, irmãos, diante das nossas fraquezas, o autor apresenta um grande consolo. Esse Deus vos aperfeiçoe para fazer aquilo que Ele está ordenando que vocês façam. Que Ele está ordenando que vocês façam. Como Agostinho, irmãos, nas suas confissões, ele dizia: Senhor, pede-me o que tu quiseres, ordena-me o que tu quiseres, e então dá-me o que tu ordenas. É isso que o autor está fazendo aqui agora, irmãos. Essa oração de Agostinho, ela é fundamentada nesse princípio aqui. Ele passou toda a epístola dizendo: perseverem, 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 não volte atrás. Quem volta atrás não pertence a Cristo. Quem volta atrás humilha a Cristo. Não desistam da caminhada com Cristo. E aí, então ele conclui a epístola dizendo: Ele aperfeiçoa os seus filhos, os verdadeiros crentes, a perseverarem até o fim. A perseverarem até o fim. Tem uma coisa que ele fala antes, irmãos, que deliberadamente eu pulei. Final do versículo 20. Pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoem tudo bem. Veja, pelo sangue, como é que Deus vai aperfeiçoar? Ele vai aperfeiçoar pelo sangue da eterna aliança. Queridos, o sangue da eterna aliança aqui é uma referência ao sangue de Cristo, que foi derramado para selar o pacto eterno na sua manifestação temporal do pacto da graça. Então, em outras palavras, irmãos, o que o autor está dizendo é, ele está tomando a parte pelo todo. Qual é a parte? O sangue de Cristo. Qual é o todo? A obra de Cristo. Então, em outras palavras, ele está falando que pela obra de Cristo, ou por causa da obra de Cristo, que ele vos aperfeiçoe. Deus, irmãos, nos aperfeiçoa por meio e por causa da obra de Cristo. Não é por nossa capacidade, irmãos. Não é por algo que age em nós, não é por nossa performance, não é por nós sermos mais espirituais, não. É por causa da obra de Cristo. E você percebe então, irmão, que a obra de Cristo não é essencial simplesmente para nós começarmos a caminhada. Ela não é fundamental na justificação apenas, ou na regeneração. Ela é fundamental do início ao fim. Ela é basilar do início ao fim. Tente caminhar com suas próprias pernas, irmão, que eu tenho certeza que você vai cair. A Escritura mostra isso, irmãos. A história mostra isso. A nossa experiência, as paredes do gabinete já cansou de ouvir isso, irmãos. O autor está nos mostrando que Deus faz tudo isso pela obra de Cristo, para que nós tenhamos sempre a confiança de que nós temos que buscar a Cristo e não confiar na nossa própria força ou na nossa própria capacidade, irmãos. Na nossa própria capacidade. Não é algo que depende de nós. O sangue que selou o pacto e pela obra que foi operada nesse pacto é que vocês são aperfeiçoados. É isso que o autor está nos dizendo, irmãos. A pergunta, então, queridos, é o que é aperfeiçoamento? Porque é a palavra que é usada aqui, né, na nossa tradução. Que Deus vos aperfeiçoe em todo o bem. A palavra para aperfeiçoar aqui, irmãos, no grego, ela é literalmente algo ser preparado para. Não é tornar perfeito. O ponto não é esse aqui da palavra, né? Aperfeiçoar, pela etimologia, a gente pensa que é fazer perfeito, né? Não é isso. O ponto é, obviamente que na glorificação, esse aperfeiçoamento vai chegar à perfeição na glorificação. Mas o autor está se referindo aqui à nossa caminhada, à nossa perseverança. Então, a palavra propriamente dita está associada à preparação para algo. Por exemplo, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ordenou que os discípulos fossem preparar a última ceia, essa foi a palavra usada. Vão e preparem a ceia, porque eu quero ceiar convosco. Quando os evangelhos narram que Jesus chamou os discípulos que eram pescadores, o texto diz que os discípulos estavam preparando as redes para pescar. Eles estavam capacitando aquela rede para se tornar hábil, capaz de pegar peixes. Novamente, irmãos, preparar-se, então, aqui é no sentido de capacitar para algo, preparar algo a fazer alguma coisa. Assim, irmãos, aperfeiçoar não é fazer-nos perfeitos, mas aptos, preparados e capazes de fazermos o bem. É por isso que algumas traduções colocam vos faça completos em toda a boa obra, ou vos torne aptos para todo o bem. Vos torne aptos para todo o bem. O Senhor aqui, irmãos, nos mostra com muita clareza, queridos, o que é esse aperfeiçoar, quando ele diz como ele faz isso. Veja o versículo 21, que vos aperfeiçoe em todo o bem,
para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Lembra, irmãos, eu já ensinei esse recurso linguístico aqui do grego, na verdade, a transposição do grego para o português, que quando ele tem uma palavra, que no caso aqui o verbo não está no imperativo, né, está em outro modo e tempo verbal, mas ainda assim ele vem acompanhado de uma palavra que traz significação, que traz esclarece o que ele acabou de falar. Então, que ele vos aperfeiçoe em todo bem. Como ele faz isso? Operando em vós aquilo que é agradável diante dele. Veja que coisa, irmãos. A bênção que o autor está rogando é Deus operando no seu povo para fazer aquilo que é agradável diante dele. Diante disso, irmãos, se conclui que nós não estamos aptos para o exercício do bem, quando nós não formos transformados por Deus, e que não persistiremos no exercício do bem, a menos que sejamos confirmados pelo próprio Deus. A perseverança, irmãos, é um dom de Deus. E às vezes, irmãos, a gente age como uma situação, uma vez eu estava com uma criança, e a criança ficou empolgada com um brinquedo que realmente era muito legal, que até eu fico empolgado, e ela foi muito ávida para o brinquedo, né? E tentou fazer, e estava quase quebrando o brinquedo e não estava conseguindo. E eu fiz, fulano, deixa eu lhe ajudar, deixa eu fazer para você, deixa eu mostrar para você como faz. Ele, não, eu consigo. E pegando, e o brinquedo ia quebrar. E eu consigo. Você não está conseguindo. E eu consigo. Irmãos, essa criança é exatamente o que nós somos quando nós achamos que podemos nos aperfeiçoar, que nós temos capacidade em nós, que o que nós precisamos é de um empurrãozinho, é de um coach nos aconselhando, falando assim, você consegue, você é capaz, vá lá. Não, irmãos. Ele tem que operar em nós, porque senão nós fracassaremos, irmãos. Devemos buscar, então, irmãos, o aperfeiçoamento em Deus. Deus é quem aperfeiçoa. E alguns, irmãos, pensam que podem sozinho fazer e tentam sozinho, mas acabam dando com a cara na parede e percebemos que batemos se nós formos crentes. Se nós não formos crentes, o Senhor vai continuar nos deixando, achando que nós poderemos conseguir sozinho. Esse bem aqui, irmãos, que ele fala, vos aperfeiçoe em todo bem, tá ligado com outras expressões que ele usa aqui, veja. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprires a sua vontade, o que é agradável diante dele. Bem, sua vontade, agradável diante dele, irmãos. Em suma, ele está falando que Deus opera em nós a obediência. Ele nos capacita para obedecer aquilo que é a sua vontade, a sua lei, o seu padrão, irmãos. É por isso que o nosso catecismo, quando expõe a oração do Senhor, na pergunta 192, o que pedimos na terceira petição, que é, seja feita a tua vontade. A resposta, uns trechos da resposta é, e que pela sua graça nos faça capazes e prontos para conhecer, fazer e submeter-nos à sua vontade em tudo. Em tudo, irmãos. A sua vontade aqui, irmãos, não é a vontade oculta de Deus, que nós não sabemos. A sua vontade aqui é a vontade revelada de Deus. A sua lei, aquilo que ele disse que é agradável a ele. E nada é agradável a ele, irmão, se não for prescrito pela sua palavra. Se não for prescrito pela sua palavra. Alguns pensam assim, o que vale é a boa intenção. Deus ele vai se agradar da boa intenção. Mas em nenhum momento o Senhor traz esse respaldo para a boa intenção. É o que é agradável a ele, que agrada a ele. É o que ele diz, isso é boa obra. Então, se isso é boa obra, nós devemos fazer como boa obra. Nada que o Senhor não fale claramente que é uma boa obra deve ser colocado como uma boa obra. Não, irmãos. Apenas o que Deus ordena. Por isso, queridos, o autor passou toda a epístola falando da perseverança e em diversos momentos deixando claro a nossa responsabilidade. Nos afirmou que nossa perseverança também não depende de nós, mas de Cristo. Agora, irmãos, ele encerra a sua epístola com uma afirmação tão categórica para que a terminemos com essa verdade gloriosa ecoando em nossos corações, como quem diz assim, vocês dependem de Deus. Clamem a Ele, peçam a Ele, é Ele quem faz. A salvação não começa com você, e não continua com você, e não termina com você. Ela começa, continua e termina pela obra de Deus operando em você. Não se glorie, nem confie em si mesmo. Não se escore em sua capacidade e performance. Clame, rogue como eu estou rogando, e então levantem e vão fazer. E enquanto fazem, clamem, peçam e continuem fazendo.
Aqui, irmãos, é importante deixar claro isso, porque a perseverança ou a doutrina da graça, em que enfatiza a obra de Deus operando em nós para fazer aquilo que é agradável a Ele, não é, como muitos fazem, distorcidamente, uma cama para a leniência, uma cama para a displicência, uma cama para a imoralidade, como quem diz, é Deus quem vai fazer, então tá de boa. Se eu não estou fazendo, a culpa é dele, não minha. Em momento algum, a Escritura dá respaldo a isso, irmãos. Isso aqui, queridos, é consolo para o crente. Isso aqui é nossa segurança. Nós não estamos entregues a nós mesmos. Isso aqui não é para os falsos crentes que descansam em sua impiedade, dizendo, é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai fazer. E são totalmente preguiçosos e displicentes na busca da obediência à lei. E se pecam, a culpa é de Deus, porque foi Deus quem não fez. Não, irmãos. Isso aqui é consolo para os crentes verdadeiros que estão lutando pela obediência, que estão gemendo por causa do pecado, tremendo pelo medo das consequências de que não consigam vencer o pecado. A estes, Deus diz, não se esqueça, não desfaleça, não esmoreça por causa do pecado. Me busque, me procure, sou eu que vou lhe capacitar. Mas os falsos crentes e os ímpios, irmãos, eles usam disso aqui como uma cama para a impiedade, para legitimar o seu pecado. Isso aqui, claramente, quem usa isso aqui dessa forma, irmãos, está claramente dizendo, essa bênção não pertence a você. Essa bênção pertence àqueles que querem perseverar e que mesmo gemendo e com dores, continuam caminhando, mesmo baleado, mesmo tropeçando, continua caminhando, mesmo escorrendo sangue pelo corpo todo, por causa da luta contra o pecado, continuam caminhando com a voz ecoando. Esse Deus da paz é que vai me aperfeiçoar. Eu não preciso desistir. Eu não preciso jogar a toalha. Ele vai. E eu continuo. Você está desanimado, crente? Você tem procurado poder para obedecer a Deus? Eis uma fonte poderosa, irmãos, diante de nós. Clame a esse Deus. Vá com o sangue da eterna aliança nas suas mãos e clamando, Senhor, foi tu que fizeste isso em meu favor, em favor do teu povo. Tu mandastes eu clamar. Eu não estou conseguindo, Senhor. Fortalece-me, capacita-me. E então, irmão, depois de orarmos dessa forma, levantemo-nos e busquemos agradar ao Senhor naquilo que Ele ordena. Os crentes, irmãos, os crentes não temos um peso destruidor sobre as nossas costas, como se Deus pusesse suas exigências diante de nós e nos penalizasse. Nós temos, irmãos, um Deus que ordena, e esse mesmo Deus que ordena é o Deus que capacita operando o que é ordenado. Ele, irmãos, não é um tirano com um chicote na mão, como alguns ímpios querem representá-lo, prestes a açoitar os seus filhos. Não, aos ímpios o açoite é certo se eles não se arrependerem, mas aos filhos ele é como um pai ensinando o filho a andar de bicicleta enquanto segura por trás. Já viu essa cena de um pai ensinando o filho a andar de bicicleta? A bicicleta já tem rodinhas, mas ele segura atrás. O filho está pedalando, só que às vezes escorrega o pé e bate como o pessoal diz assim, coração partido dói, mas você já bateu o seu pé naquele negócio da bicicleta, está ali tentando, se esforçando, mas um pai está segurando atrás. Esse é o Deus, irmãos, que diz vai, mas que está atrás empurrando e segurando e sustentando o seu povo. E então, por último, irmãos, vem a finalidade dessa bênção. Veja, por favor, o finalzinho do versículo 21. Ele diz, irmãos, que ele faça tudo isso por Jesus Cristo, ou por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, aqui o autor deixa claro qual é o propósito abrangente dessa bênção. O propósito primário dessa bênção ele já falou, que ele vos aperfeiçoe em todo bem para cumprir a sua vontade. O propósito dessa bênção é que nós cumpramos a sua vontade. Mas então ele nos mostra qual é o propósito abrangente dessa bênção. É para que, e aqui, irmãos, o texto se refere a Jesus Cristo, há um debate linguístico no grego sobre a quem seja glória para todo sempre, se é Cristo ou se é Deus
o Deus da paz, né? Mas a leitura mais simples e textual aqui é a glória seja dada a Jesus Cristo. Isso é um dos recursos que nos mostra a divindade de Cristo, Cristo como o próprio Deus, Deus Filho encarnado. Então, o objetivo, irmãos, o propósito é que Cristo seja glorificado, irmãos. Cristo, queridos, é glorificado na sua igreja quando, no usufruto de sua obra, a sua igreja persevera até o fim. Cristo é glorificado com isso, irmãos. Por isso, queridos, podemos ter certeza de que devemos pedir tal bênção e clamar e esperar que receberemos aquilo que nós estamos pedindo. Sabe por quê, irmãos? Porque a glória de Deus está envolvida nisso. E a Escritura, irmãos, como nós sabemos, afirma de capa a capa que tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Se Ele atrela uma coisa à sua glória e diz que essa coisa é para o nosso benefício, irmãos, então é certeza que nós vamos conquistar aquilo. Às vezes a gente quer fazer uma petição a alguém e a gente vai com o seguinte pressuposto, né? Não sei se você já viu esse lema filosófico, o não eu já tenho. Você vai para pessoas e fala assim, o não eu já tenho, se eu conseguir alguma coisa é lucro. Aqui, irmãos, o crente não se aproxima de Deus com o não eu já tenho. Ele se aproxima o sim eu já tenho. Porque ele falou que é o Deus da paz, ele mostrou que ele fez tudo o que ele fez ressuscitando Cristo dos mortos para isso. E ele diz, a minha glória está associada a isso. Irmãos, por isso, queridos, podemos chegar a ele e pedirmos confiadamente que nós receberemos. Vejam, por favor, 1 João, abram, por favor, 1 João, capítulo 5, versículo 17. 1 João, capítulo 5, versículo 17. Perdão, irmãos, não é o 17, é o 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Veja, esta confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E aqui diante de nós, o autor diz, sabe qual é a vontade de Deus? É que vocês vivam a sua vontade, a vontade dEle. Peça, que nós teremos isso, irmãos. Queridos, muitas vezes nós gememos por teimosia, queridos. Nós fraquejamos por teimosia, por causa daquilo que nós vimos providencialmente no momento da revelação da vontade do Senhor. Nós queremos caminhar com o nosso braço forte, com a nossa capacidade, irmãos. Mas, queridos, Ele é o que abençoa por meio de Cristo em razão do pacto, para cumprirmos a sua vontade, para que Ele seja glorificado. Para que Ele seja glorificado, irmãos. Isso é para nos encorajar. Isso é para nos encorajar, irmãos. Que consolo, queridos, para a perseverança. Que força, que poder para a mudança e a caminhada em santidade. Se você odeia o seu pecado e você luta com ele, você certamente já gemeu de dor, porque você muitas vezes tropeça e tropeça e tropeça. Isso traz falta, isso traz uma desesperança, irmãos. O que eu estou nos falando aqui, queridos, é para nos consolar. Se você está desanimado, sem forças para lutar contra o pecado e as suas fraquezas, se você está pensando em desistir da perseverança, olhe para o Deus da paz e clame. Deus da paz, Tu és aquele que trouxeste a Jesus Cristo dentre os mortos, que é o meu Senhor, o grande pastor das suas ovelhas. Então, Senhor, pelo sangue da Tua eterna aliança, aperfeiçoa-me para fazer o bem, para cumprir a Tua vontade, operando em mim o que é agradável a Ti, diante de Ti, por Jesus Cristo, porque é apenas a Ele, Senhor, que eu quero dar glórias, para que a glória seja apenas para Ele, eternamente. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, que bálsamo, Senhor, que água, que copo de água gelado no meio de um deserto escaldante, é lermos esse texto e meditarmos nas verdades que aqui estão contidas, Senhor. Nós somos fracos, Senhor. E quantas não são as vezes que nós gememos e somos surpreendidos com a nossa natureza carnal, em pensamentos, em ações, em palavras, Senhor, que pecam contra o Senhor. Ó Senhor, nosso coração se angustia
porque nós não queremos andar na carne, como nós andávamos outrora, quando nós não tínhamos a Cristo, mas nós queremos andar no Espírito, Senhor. Queremos andar em santidade. Mas então, Senhor, a natureza carnal que ainda habita em nós, nesse corpo, no nosso estado ainda, Senhor, não glorificado, nos empurra, pisa-nos, Senhor. E nós caminhamos como que desanimados, incapazes de fazer aquilo que agrada ao Senhor. E realmente, Senhor, nós somos incapazes. É por isso que Tu nos providenciaste um texto como esse da Tua parte, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito Santo, nos mostrando que é a Ti e de Ti que nós devemos clamar a bênção para continuarmos e perseverarmos até o fim, Senhor. Não nos entrega a nós mesmos, Senhor. Não nos entrega a nós mesmos, Pai, mas fortalece-nos. Que a queda, Senhor, e o tropeço em nossas fraquezas e em nossos pecados não seja a nossa marca, Senhor, mas o clamar pela força que vem de Ti e o caminhar, então, de uma forma altaneira, Senhor, seja aquilo que caracteriza a nossa caminhada. Para que, então, Senhor, no final da nossa caminhada, todos nós, Senhor, a Igreja Presbiteriana Manancial de Natal, cheguemos juntos ao novo céus e à nova terra. Veremos as marcas, Senhor, de sangue em nossos joelhos que tropeçaram e caíram, mas nós olharemos para as nossas mãos e veremos as marcas de sangue da mão daquele que teve as mãos furadas, que nos levantou e nos sustentou. Nós oramos pedindo essa bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém.